E o Bitcoin está de volta acima dos 100 mil, batendo hoje 102 mil, um pouco também por causa das notícias relacionadas ao Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, que decidiu renunciar, o que é uma ótima notícia, diga-se de passagem. E o que eu queria fazer nesse vídeo é mostrar uma breve previsão do Bitcoin para o cenário de curto prazo. Então eu fiz aqui um gráfico simplesmente para exemplificar. Nós estamos aqui nesse canal que finalmente conseguimos romper de vez, né? Como a gente viu, ele foi resistência por um tempo, depois nós rompemos atingindo a alta histórica de 108 mil. Ele se tornou um suporte por pouquíssimo tempo, voltamos aqui para o topo do canal anterior e agora nós conseguimos romper essa resistência novamente. E o que eu quero mostrar para vocês não é ao pé da letra exatamente o que vai acontecer, mas é assim uma previsão de que os próximos eventos, né? Primeiro que é a posse do Trump, então eu acho que a partir de agora nós vamos ter um período de alta até a posse do Trump, porque vai ter muita animosidade, né? Muita gente está empolgada, está empenhada. Então aqui eu estou marcando na primeira linha, no dia 20 de janeiro, que vai ser a posse do Trump. Nós vamos ter um certo, vamos dizer assim, uma animação, mas nós vamos atingir um certo patamar, eu acredito que em torno dos 120 mil, e depois nós vamos ter uma correção justamente dessa animação da posse do Trump, né? Porque muita gente está com muitas expectativas, tem muito animado com a posse do Trump, e eu acho que faz sentido. Agora, a escalada de alta, ela também sofre uma certa correção. E eu acho que essa correção vai vir exatamente no topo que nós formamos agora, né, de 108 mil. Então nós vamos passar esse topo depois da posse do Trump e depois nós vamos fazer uma correção procurando pelo menos essa linha que formou com o topo anterior. Depois disso, nós vamos ter mais uma alavancagem, né, do Bitcoin, vamos ter mais uma estilingada para cima. E vale lembrar que entre março e abril é o imposto de renda dos Estados Unidos e da União Europeia. Por que isso é importante? Porque muitas pessoas vão se desfazer das criptomoedas para declarar os impostos, para declarar os ganhos. Então, historicamente, nós temos nesse período entre março e abril um momento de queda. Então, eu acredito realmente que nós vamos ter uma queda depois da alta do Trump, da correção e uma futura alta, e nós vamos procurar exatamente um suporte no topo que vai ser formado depois da posse do Trump. Como nós vamos fazer aqui embaixo no topo anterior, que é atualmente o topo histórico. E depois disso, é a fase interessante, porque de março, final de abril, até outubro, quando é o final do ciclo, realmente o fim do ciclo, nós vamos ter uma escalada. E essa escalada vai ser o topo do Bitcoin, o topo final desse ciclo, e ele pode atingir, eu coloquei aqui ele em torno de 160 mil, mas acredito que ele pode chegar até 200 mil, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Eu só quero colocar vocês um pouco com os pés no chão, porque tem muita gente falando de 500 mil, 1 milhão. Eu não acho que ele vai atingir esse patamar. Então, eu acredito que a configuração do Bitcoin vai ser mais ou menos essa. Então, para colocar em perspectiva, eu acredito que nós vamos ter uma alta até um pouco depois da posse do Trump, depois uma correção, que vai ser um suporte com a alta histórica atual, depois uma nova alta que vai buscar novos topos históricos, seguido de uma correção justamente por causa do imposto de renda, né, a declaração de impostos nos Estados Unidos e na União Europeia. E de lá até o fim do ciclo, que a gente não sabe exatamente quando vai ser, mas acredito que vai ser em torno de outubro, aí sim nós vamos ter a verdadeira alta do Bitcoin do ciclo. E esse é um bom momento para a gente começar a pensar em sair. Então nós temos aqui a marca de 160 mil, pode ser também em torno de 150 mil, assim como pode ser também um pouco mais acima, né? Pode ser 180, 200 mil, mas enfim, eu acho que essa região já é uma região interessante para a gente, né, fazer lucro, para a gente fazer capital, porque
a gente não sabe até onde vai chegar. E ficar esperando até o último segundo, eu acho que não é uma estratégia muito inteligente. Eu quero mostrar para vocês dois gráficos, um relacionado ao Bitcoin e outro relacionado a Ethereum. O primeiro relacionado a Bitcoin, de novo, do Crypto Titan, Titan of Crypto, que é muito interessante, que ele faz um cálculo através da all-time highs, né, das altas históricas. E sempre que a gente passa pela alta histórica do ciclo anterior, a gente tem essa estilingada para cima. Então nós temos aqui entre 2011 e 2013, depois temos um pouco mais para frente 2014 até 2018, e a gente vê que é seguido de uma estilingada, né, bem agressiva. Temos de 2019 até o final de 2021, e nós estamos no momento em que nós estamos passando, né, a gente passou recentemente o topo histórico anterior e estamos entrando nesta região verde, que é justamente a área em que o Bitcoin tem um crescimento mais acelerado. Então, muito interessante esse gráfico, esperamos que ele esteja correto. E aqui embaixo nós temos o RSI, que é um índice que capta a intensidade do mercado, e nós vemos que toda vez que ele atinge aqui as altas históricas desse próprio índice do RSI, ele atinge o topo do ciclo. E como nós vemos, nós não estamos próximos disso ainda, então pode ser que vá acontecer próximo aqui entre 150 e 300 mil, pode ser 200 mil, 180, como eu mostrei no gráfico anterior, pode variar um pouco. O segundo gráfico que eu queria mostrar para vocês não é relacionado ao Bitcoin, mas sim relacionado a Ethereum. Por quê? Eu já venho dizendo que a Ethereum ela está perdendo o mercado, ela está cada vez mais se enfraquecendo. Então a gente vê que a Solana já atropelou a Ethereum. E existem outras blockchains que estão se aproximando cada vez mais. Então o que muitas pessoas fazem, né, ou calculam, é que justamente a alt-season vai acontecer. Eu vou trazer aqui o gráfico das total trade, do total das criptomoedas, que vai acontecer justamente quando a Ethereum bater a sua alta histórica. Mas eu acredito que isso pode não acontecer, ou se acontecer, pode acontecer de forma tardia, tá? Então, talvez a Ethereum não seja o índice de medição para a alt-season, pode ser que seja a própria Solana, né? Como eu trouxe aqui no gráfico, a Solana já passou a Ethereum, ou seja, pode ser que o índice de medição da altcoin season dessa vez seja a Solana e não a Ethereum. Então é bem interessante analisar esse gráfico, e isso aqui é o total de volumes em 2024, tá? Então é bem interessante mesmo ver que a Ethereum perdeu a vice-liderança. É claro que ela ainda continua, né? Não tem nem como dizer, ela tem um market cap muito maior que a Solana, mas essa diferença está diminuindo. Então é para ficar esperto, não ficar dependendo somente da Ethereum. Eu acho que a gente tem que observar outros aspectos, e talvez a Solana seja aquela moeda que vá puxar a alt-season. Como a gente vê aqui um pouco na minha previsão, a gente não entrou ainda nessa área de alt-season. Então, assim como também a dominância do Bitcoin, eu acho que a gente está sofrendo aqui um pouco no que antes era um suporte, agora se tornou uma resistência, mas pode estar muito próximo de acontecer. Mas ainda não chegou, isso que é importante saber, porque é muito interessante se posicionar em altcoins ainda, porque a alt-season não começou, embora a gente está vendo, né, resultados maravilhosos, tudo verde. Então, é bem interessante fazer essa análise e entender que a gente já tem um longo caminho para percorrer, né? Como eu disse até agora há pouco no próprio Bitcoin, eu acho que a gente tem um caminho aqui ainda até a posse do Trump, até março, abril, e até o final do ciclo ainda tem tempo. Eu acho que ainda tem uns 10 meses pela frente. Então, tem que manter um pouco a calma e fazer a sua estratégia de acordo, tá bom? Por esse vídeo é isso, muito obrigado.